SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura, sou jornalista, doutor em ciências, editor da agência Body, repórter da Problemas Brasileiros e diretor da Senso Consultoria de Comunicação. Este é o episódio 11 do SensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, recebemos o roteirista e ilustrador de histórias em quadrinhos, André Diniz. Em foco neste episódio do SensoCast, uma das obras de André Diniz, a graphic novel Revolta da Vacina, lançada em 2021 pela editora Darkside. Na obra Revolta da Vacina, André Diniz e editores trazem como cenário o Brasil em 1904, época em que houve a proliferação de doenças como varíola, febre amarela e peste bubônica. Estas doenças se alastraram pelo Rio de Janeiro, levando a uma crise sanitária histórica. A solução para a epidemia foi a vacina obrigatória, idealizada pelo sanitarista Oswaldo Cruz. A população mais vulnerável, que vivia nos cortiços do Rio de Janeiro, conviviam com uma transformação da então capital federal, que se transformava em uma cidade mais moderna, porém ainda mais desigual. Paralelamente, a vacina, fundamental para o controle das doenças e salvar vidas, era imposta com truculência para uma população com pouco acesso à informação. Para ilustrar essa história, a graphic novel Revolta da Vacina traz um personagem central, um personagem fictício chamado Zelito, que é um jovem ilustrador cearense que se junta à revolta da população desinformada e já impaciente com a reforma urbana que expulsava os mais pobres da região central do Rio de Janeiro. Em meio ao diálogo dos quadrinhos, André Diniz faz um relato do momento histórico no Rio de Janeiro. Abre aspas. No verão, o porto e a cidade são atacados pela febre amarela. No inverno, o inimigo é a varíola. Para todos os lados há cólera e surtos de peste bubônica. Na falta de um hospital, tuberculosos buscam refúgios em cortiços e favelas. Este é o triste retrato do Rio de Janeiro, onde os esforços do Dr. Oswaldo Cruz estão longe de chegar ao fim. 4 entre 5 imigrantes que descem em seu porto sucumbem à febre amarela. A doença atinge tropas inteiras de Petrópolis, de onde avistam o rio de muito longe. É para Petrópolis que sobem também no verão o presidente da República e seus ministros, deixando a capital federal entregue aos ratos, insetos e aos pobres. O Rio, a antiga corte, é uma vergonha nacional. Fecha aspas. Revolta da Vacina, obra lançada durante a pandemia de Covid-19, traz similaridades com o momento sanitário que estamos vivendo. Nossa proposta aqui é abordar as semelhanças e diferenças, com olhar para o papel da comunicação nas diferentes épocas. Para falarmos sobre a graphic novel Revolta da Vacina, o nosso convidado é o quadrinista André Diniz, autor desta obra. André, obrigado por aceitar o nosso convite. O que despertou o seu interesse, André, em retratar nesta graphic novel A Revolta da Vacina, um motim popular ocorrido em novembro de 1904, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil? Olha, já começo aqui discordando, porque quem agradece sou eu, tá? O fato de estar aqui participando. Obrigado pelo convite. Olha, a ideia em si, ela veio de uma sugestão do meu editor na época, e já explico isso na época. Tem muito a ver com o meu trabalho. Eu gosto muito, em outras obras, eu já abordei temas históricos ou temas reais, contextos reais, casando com personagens fictícios,
que acho que é pegar o melhor dos dois mundos, né? As possibilidades da imaginação e a loucura do mundo real, que nem a imaginação consegue chegar perto, né? E ele comentou sobre esse tema, eu já tinha lido a respeito, e cogitei realmente de fazer um quadrinho em cima. Acabou que ele saiu da editora, as coisas mudaram, né? O mercado ainda era muito, né, incerto e os planos mudaram. E por que eu estou especificando isso no passado? Porque, apesar, né, do tema de um quadrinho que fale de uma epidemia, que houve negacionismo, e que houve fake news, e que, né, foi feito uso político disso, quase se concretizou um golpe, aproveitando-se da confusão. A verdade é que eu fiz essa história em 2008, 2009, que eu escrevi essa história. E ela chegou a ser publicada numa primeira versão com outro título, outro desenho, né? Uma outra versão mesmo, em 2012. Mas era para não ser mesmo, porque eu depois não gostei, né, de decisões que eu tomei com o desenho, a editora, né, teve problemas, quase ninguém viu isso. E, de repente, chegamos em 2020 e eu recebo esse convite da editora Darkside de republicar o livro. Acabei até tendo, né, a iniciativa de redesenhá-lo, fazer mesmo uma edição nova, agora sim com o título de Revolta da Vacina. E aí sim, né, né, por que esse tema, né? Primeiro, a reedição foi uma coisa muito inusitada, porque quando eu fiz o livro, quando eu peguei para fazer, eu estava fazendo uma história histórica, né, falando de passado. Olha como eram loucos esses anos, como eram loucas as pessoas da época, né? Que estranho, né? Uma epidemia, né? Deixar o Rio de Janeiro todo em polvorosa, né? E as reações, né? Que pareciam descabidas. E de repente, em 2020, o livro né, é relançado, vamos dizer assim, num contexto que essa história que eu fiz anos antes, falando de história, agora falava sobre atualidade. Então, foi uma experiência muito curiosa. Mas desde que me foi sugerido, né, a sugestão do tema, né, eu poderia ter pego, não, seguido, não, tanto que segui por conta própria, é que desde aquele momento lá atrás me fascinou muito isso, primeiro falar do Rio de Janeiro, daquela época, do começo do século XX, que é muito interessante, inclusive pensando em desenhar, né, já me fascinava essa ideia, mas também essas reações descabidas, esses desdobramentos que naquele momento para mim era algo muito surpreendente, né? Isso foi muito curioso. E, André, em 1904, ou seja, como você bem colocou, início do século XX, havia poucos jornais impressos no Brasil. A partir da apuração para esta obra, o que você identificou de erros e acertos na cobertura jornalística desta época, aí vendo como pesquisador, como leitor, né, desse material que você pesquisou, sobre a questão sanitária, como ela foi retratada na mídia, feita pelos poucos jornais que circulavam na época no Rio de Janeiro? É um exercício muito interessante, né? Você imergir ali em outra época, em outro contexto, né? Que fala com o presente ao mesmo tempo, porque é difícil você julgar, né? Para a gente hoje está tudo evidente ali, né? Daquela, né? Epidemia, daquele momento, mas ali estavam no olho do furacão. Então, e teve uma questão foi muito complicada, muito equivocada, na minha opinião, assim, a postura do governo, também não a obrigatoriedade, não a vacina em si, mas não havia um know-how, não havia, isso era uma coisa totalmente nova, uma vacinação em massa, né? Então, o governo ainda com traços autoritários, né, não soube lidar disso de uma forma que talvez fosse a mais acertada, né, gerando essa desconfiança, essa resistência, e os jornais estavam ali também como, como nós vimos, né, recentemente também, havia muito mais ali assim, do que só a questão da epidemia em si, né? Mas a grande diferença era o seguinte:
ninguém sabia exatamente, né? Não havia a ciência mesmo, né? A própria questão ali da vacina não era uma coisa óbvia, não era uma coisa que já se sabia, não era o país do Zé Gotinha que já fez 1000 campanhas e tal, né? Era legítimo, vamos lá, né? Pelo menos é o que me parece hoje, né? Assim, pelo que me consta, era legítimo ali uma contestação, uma desinformação, né, uma dúvida que, né, não se justificou depois, né? Quase um século depois, mais de um século depois, aliás. Sim, eu vou entrar inclusive mais adiante nessa questão de como o governo trouxe essa obrigatoriedade da vacina, mas ainda falando sobre o papel dos jornais da época, tivemos muitas charges e as charges eram um forte recurso da imprensa daquela época, né? 1904. Elas traziam um humor ácido sobre o principal personagem daquele momento sanitarista, o médico sanitarista Oswaldo Cruz. Na sua visão, André, as charges mais contribuíram para informar a população sobre a importância da vacina ou mais ajudaram a alimentar a revolta? Ou um pouco das duas coisas? Olha, creio eu que tenha, a minha impressão é que elas ajudaram a confundir, porque, mais uma vez, né, assim, me parece que ali também estava acima de tudo a questão política, a questão, né, diversas questões ali, a forma, né, uma posição contra a forma que essas medidas foram colocadas, e dá a impressão que no final das contas a epidemia, a saúde em si estava em 10º plano. Então, assim, né, fazendo referência direta às doenças, na vacina, né, a mosquito e tal, mas sempre de uma forma politizada, né? Não indo na questão em si, parte por desconhecimento, parte pelo foco, né, que era outro. Talvez, não sei se seria o papel das charges, né? A charge não está ali também, né, né, não é uma coisa, vamos dizer, informativa exatamente, ela é mais ali da contestação, mais né, de mostrar sobre um viés irônico, cômico, ácido, mas eu estendo isso também às notícias, a tudo ali do jornal. E as charges também não ajudaram. O Oswaldo Cruz foi vítima ali perfeita para eles, né? Foi saco de pancada. Sim. E André, como personagem central do livro, né, da obra, A Revolta da Vacina, você traz o Zelito, que é um ilustrador que sonha em trabalhar em um jornal do Rio de Janeiro. O que levou você a fazer esse recorte para o seu protagonista? Então, aí vem a parte de casar o contexto, né, o tema histórico, e isso tudo de maravilhoso quando a gente pensa em ficção, né? Não foi tão maravilhoso assim na vida real, mas quando a gente pensa em ficção, pegar, né, a loucura do mundo real, né, é fascinante, né? Mas aí o personagem entra no campo ali mesmo de se pensar uma história, porque, acima de tudo, para mim, isso não era uma história didática, entendeu? Eu não sou professor de história, eu não sou, né, não sou, não tem nada a ver com medicina, com saúde. Então, a proposta é mesmo de se contar uma história, né, fictícia, de um personagem que o leitor, né, que o objetivo é que o leitor se vista nele, né, e mergulhe naquela época, naquele contexto, e aí sim, né, levá-lo para, entre aspas, viver esse momento, viver esse plano, e às vezes isso até, eu lembro quando aluno, isso já estamos falando dos anos 80, 90, não sei se mudou muito isso aí, mas a matéria de história para mim era uma coisa muito abstrata, né, era muito distante, era muito impessoal, né, e eu fui descobrir o quanto que isso tudo poderia ser interessante com a ficção. Claro que a ficção não substituiria, né, o estudo mesmo ali, né? Tem inclusive, muita mentira, muita distorção, tal. Mas essa aproximação, eu vi quando eu percebi mesmo que eram pessoas ali de carne e osso, como a gente, que também tem fome, tem manias, tem medos, tem, né, momentos cômicos. Então, isso foi o que me aproximou muito da história. E é o que eu procuro fazer também nos meus quadrinhos, né?
Então, o Zelito E aí o Zelito eu toco também ali, assim, num ponto que ele vai para o Rio de Janeiro, ele né, o irmão dele, que era o orgulho do pai, né, era aquele filho que o pai acreditava que ia dar certo mesmo, assim, morreu, e a esperança toda do pai, nem esperança, o pai já não tem muita esperança, nem, mas expectativa, o peso, toda a responsabilidade de agradar o pai vai toda para ele, né? E aí ele vai com essa... Né, ele vai para o Rio quase com a obrigação de ser um sucesso, né? O que já não precisava nem de revolta da vacina, né, nem de causa ali para já ser um pesadelo isso, né, e acho que isso também fala muito do mundo de hoje. E aí ele está ali, um rapaz jovem, arrogante ao mesmo tempo, pressionado, aí ele troca os pés pelas mãos, ele não é um bom chargista, isso foi muito divertido simular no livro. Eu pesquisei, né, claro, o estilo das charges da época, e fiz com o personagem fazendo as dele, mas ele era um chargista ruim, ele era um chargista fraco, então eu me inspirei e tive que fazer algo fraco em cima daquele material maravilhoso que eu vi ali. Então isso foi divertido também. E toda nessa jornada pessoal ali do personagem, né, ele ainda por cima se esbarra nesse cenário todo, nesse caos, no Rio de Janeiro ali que estava sendo demolido e reconstruído, né, que até por conta disso vinha muito ali essa desconfiança da população, né, já tinha derrubado morros, aterrado ali, já tinham tirado os moradores ali onde seria a Avenida Central, né, que virou aqui, né, na atual Rio Branco, e tudo na base ali da força, né, da autoridade, assim, né? Então tem tudo e mais um pouco, né, nesse tema e nesse ponto de partida do personagem para render uma história. André, quero aproveitar essa sua resposta para pegar 2 ganchos para essa próxima pergunta. Primeiro, com relação à personalidade do Zelito. A outra, colocando essa personalidade nesse contexto governamental da obrigatoriedade e dessa transformação urbana pela qual passou o Rio de Janeiro naquela época. Porque o Zelito, né, como você mesmo colocou, passou por perdas e desavenças familiares e muita insegurança emocional e financeira. A minha pergunta é: isso foi uma estratégia para mostrar que a revolta popular contra o governo ia além de não concordar com a obrigatoriedade da vacina? Porque o caminho é meio que esse mesmo, né? Porque a gente tem que lembrar que sempre que a gente fala, são pessoas, cada um com sua história, cada um com sua carga, e vem uma situação dessa, né, aparece uma guerra, aparece uma novidade, aparece uma transformação na sociedade, né, e as pessoas às vezes estão né, mergulhadas também nas suas questões. Então, de repente, para um jovem, né, ali de 18 anos, tem um desafio desse, que chega, né, na então capital, né, no centro do país, e que ao mesmo tempo, né, com todos esses contextos, a gente tem que entender, e mais uma vez, lembrando, né, numa época que é perfeitamente desculpável a falta de conhecimento, né, né, muito mais do que hoje, né, a confusão nesse sentido, né, a ingenuidade, né, e imagina, aí você joga um rapaz desse, né, nesse momento, com esse histórico, com a questão da morte do irmão, com a pressão, e de repente o mundo desaba, né? A gente esquece muitas vezes assim de pensar. É claro, é impossível, né? Vamos dizer, um governo, ou você vai fazer, né, um livro a respeito do que foi os piores momentos da Covid, o auge da Covid, né, quarentena, tá claro que não, né, não dá para falar da vida de cada um, né? Você tem que ver como um todo, um governo vai ter que ver como um todo. Mas na hora da ficção, na hora de pensar, né, isso acontecendo, né, a tentação ali, o caminho de humanizar, de pegar ali, imaginar isso na prática ali de alguém que já tem toda uma história, que de repente já renderia uma história sem, né, esse contexto todo. Eu acho
muito interessante, eu acho que ajuda a gente a pensar, né, a compreender tal, né, até que ponto que dá para reprovar ou não, ou as atitudes dele ali, o personagem tem atitudes, né, controversas. Eu levo também, tem um lado ali de humor também, né, no tom do personagem, né? Mas ele troca os pés pelas mãos, ele é aquele que, né, acha que vai, quanto mais tenta, mais piora a coisa, em todos os sentidos, né? E ao mesmo tempo, assim, dá para a gente condenar né, o personagem, dá para... Então eu gosto desse exercício, né? Não tem nada ali, assim, pronto, né? E, André, em um determinado momento desta obra, né, Revolta da Vacina, você traz o seguinte diálogo entre Oswaldo Cruz e o personagem Zelito, no ano de 1910. Né? A história começa em 1904, que é da revolta, e já se passaram 6 anos, e aí há o seguinte diálogo que eu reproduzo aqui. Oswaldo Cruz pergunta: Zelito, é você? Sim, sou eu. Sente-se melhor? Sim, doutor. Aqui diz que você foi vacinado contra a varíola. Confirma isso? Confirmo, afinal não tive escolha, não é? A companhia impôs a vacina a todos os trabalhadores, como o senhor fez no Rio 6 anos atrás. Você queria escolha para quê, né? O Oswaldo Cruz disse. Para morrer? Eu salvei muitas vidas no Rio em 1904. Teria salvo muitas outras se a obrigatoriedade da vacina não fosse suspensa. 10.000 pessoas que morreram em 1908 estariam vivas agora, se vacinadas. Se eu puder salvar vidas, vou salvá-las, mesmo que o remédio seja amargo. O que você faria no meu lugar? Questiona Oswaldo Cruz. Talvez o mesmo, responde Zelito. Com base nisso, André, pergunta a você, com mais acesso à informação de qualidade, teria sido possível a vacina não ter gerado tamanha revolta? Acho que meio que você já respondeu isso, né? Mas eu gostaria que você reforçasse esse tema, vendo com os olhares, inclusive, de tantas mortes que poderiam ter sido evitadas agora na pandemia de Covid-19. Então, eu citei, mas não fui a fundo mesmo nessa questão, né? Pergunta é uma ótima deixa para isso, né? Porque, mais uma vez, né, estamos falando de 1904, onde a ideia de uma vacinação em massa era algo esdrúxulo, e até, assim, o conhecimento, não, é uma vacina, é o mosquito que causa isso, não era nada assim, né? Você não tinha vamos lá, tudo bem, a Covid no primeiro momento você não tinha certezas, mas isso, né? Vamos passar para o Brasil de 1904, era muito mais complicado, era muito mais, né? Então, e aí você esbarra em várias questões, né? Porque, como eu disse, com a remodelação do Rio, a desapropriação de imóveis, né? Isso tudo foi feito de uma forma muito bruta. A própria questão sanitária teve primeiro, né, a varíola, depois teve a febre amarela, não foi uma coisa ao mesmo tempo, né? Era quase como se a gente tivesse a Covid no dia seguinte, né, 2 anos depois Deus me livre, né, mas tivesse uma outra questão assim, já era um povo que já estava, né, massacrado, e né, numa época que até questão, né, do limite ali da polícia, do governo, né, de autoritarismo, né, não era muito mais, né, complicado do que hoje, e tudo ali tratado na forma do autoritarismo, e de repente chega, com esse povo já saturado, né, chega ali o presidente, ou então o presidente, né, e dando esse poder para o Oswaldo Cruz, e anuncia que todo mundo vai ser vacinado, mesmo que à força. E aí imagina, né, a implicação disso. Pô, vai entrar aqui um homem na minha casa, vai pegar minha mulher e minha filha no braço, vai tocar no braço delas, vai, né, no começo do século XX, né? Eu tinha muito, e realmente dá para compreender ali uma revolta inicial, né? É totalmente diferente né, de 2 anos atrás, 3 anos atrás, né? Você não podia exigir ali daquelas pessoas, não, mas é a ciência, né? Isso aqui. Hoje é totalmente diferente. Tem informação, foi uma coisa mundial, se sabia, ali se via o que estava acontecendo em cada lugar do mundo, dependendo da reação.
do que fosse, até, né, enfim, é inconcebível isso acontecer, né, nessa altura do campeonato. Por mais que tenha ali uma confusão, né, uma coisa inicial, ali, um receio, mas a ciência, a informação estava aqui. E o Brasil era um país referência em vacinação em massa. Isso não era décadas a décadas, isso não era para ser absolutamente, né, qualquer mistério no Brasil. E aí, né, tivemos não só a desinformação, a falta de informação, mas também, até como teve na época também, mas num grau, né, potencializado, né, pelos meios de hoje, a desinformação descarada, as mentiras, a confusão construída, né? Então, né, teve esse lado, mas assim, enfim, é difícil também, porque é muito difícil colocar na cabeça das pessoas uma situação dessa, né? Eu, como autor, eu tenho sempre esse benefício, né? Mas como passaria na cabeça? E a pessoa que está naquele contexto, que só vê a notícia. Mas é uma falha, foi uma falência total ali, assim, porque qualquer governo, qualquer, né, iniciativa ali, assim, em prol disso, passaria por cima de toda essa desinformação criada, não reforçaria e passaria por cima, né? Então foi inadmissível, foi incompreensível. E não foi só no Brasil, né? Foi no mundo inteiro. E André, bom, como você bem colocou, na pandemia de Covid-19, né, houve uma hesitação em relação à vacina. Você trouxe aí a questão do negacionismo, fake news, muitas vezes motivado por um grupo já anti-vacina, né, que historicamente já falava contra a vacina, né, e aí na época da pandemia houve mais questionamento. Mas existem também os questionamentos de uma população que realmente está ávida por mais informação e que questiona determinadas coisas porque não tem um conhecimento de ciência de outras pessoas que vivem a ciência no dia a dia. Como, por exemplo, como foi possível que as vacinas pudessem ter sido produzidas com tamanha agilidade. Né? Quem trabalha com o tema no dia a dia sabe que houve um esforço global muito grande, então, que já havia um conhecimento prévio sobre o desenvolvimento de vacinas, que o vírus SARS-CoV-2 já era conhecido por muitos, então não se partiu do zero, por isso que se tornou possível. E todos os olhares da ciência estavam para isso também, né? Isso também ajuda a agilizar. Mas é um questionamento válido, né? O quanto que você avalia que havia tanto esforço em desmentir a desinformação que algumas informações importantes acabavam ficando em aberto pelo esforço que se tinha para se desmentir. Havia pouco tempo para se contar coisas novas para a população. Como é que você vê isso? Porque, claro, teve um... É muito fácil falar hoje também, né? Assim, tá vendo, né? Mas, claro que num primeiro momento, eu sou totalmente leigo, né? Mas eu lembro de ter ouvido falar no começo que a vacina mais rápida feita na história tinha sido feita em 4 anos. E, de repente, anuncia-se, né, uma vacina de uma doença que ainda hoje, né, se tenta descobrir, né, que raios é isso, né, penso eu, né, e de repente, meses depois já se tem uma vacina. É claro que se a gente pensar racionalmente, né, qualquer um tem total direito de ficar inseguro, né. Pessoalmente, eu acho, né, que a partir do momento que está a doença ali matando, né, eu moro hoje em Portugal, né, já morava aqui na época da pandemia, e a gente acompanhou pelo noticiário. Bom, todo mundo, né, isso nem faz diferença, mas aqui na Itália, né, que sempre mexe um pouquinho mais que aqui do lado, né, quando começou eram corpos e corpos na rua, né, quando chegou na Europa a Covid, né, era uma coisa simplesmente assustadora, né, fim do mundo, né, apocalipse zumbi, a gente não sabia o que vinha daí. Então, para mim, acho que para boa parte das pessoas, fazia sentido, diante de uma coisa dessa, você, né, vamos ali para a vacina, que não pode ser pior do que a doença. Mas é claro, aí era perfeitamente legítimo, né? Chegava aqui, tá, mas se essa vacina não pode ser pior do que, né? Isso é uma coisa.
Outra coisa mas o pior foi que a gente viu a ciência ser rebatida não com argumento desse, que acho, inclusive, um argumento científico, né? Não, tá, mas é pouco, né? Acho que a própria ciência, né, faz esse tipo de questionamento. Mas ela foi muito combatida, inclusive, com uma ciência paralela, né? Que, como foi a questão da cloroquina aí, corrija se eu estiver errado, mas num primeiro momento se falou, até no mundo todo, como um possível caminho, logo se descartou totalmente, e no Brasil, né, era aquilo, né, uma questão política, ideológica, que não tem absolutamente nada a ver com ciência, né, virou uma guerra, né, e as pessoas se tomando uma medicação pesada, que não tinha absolutamente nada a ver, já estava com isso sim comprovado no mundo inteiro, e num segundo momento nós começamos a ter o resultado ali da vacinação, as mortes começaram a cair, né, no mundo inteiro, e ainda continuou se relutando muito contra isso. Mais uma vez, se alguém perguntar, mas e daqui a 5 anos, vai ter algum efeito? Eu sou leigo, quem sou eu para dizer que não? É legítimo, né? Mas o que eu acho mais absurdo era isso, que não era, né, porque foi muito além disso, né, a ponto de, não, a vacina pode causar alguma coisa, então me dá esse outro remédio que não tem nada a ver, que o mundo já provou que não tem nada a ver, que é feito por outro, injeta em mim, coloca em mim, aí sim, aí é uma coisa totalmente insana, aí não tem desculpa. E aproveitando para quem está nos ouvindo, né, você falou da cloroquina, um dos episódios do SensoCast fala sobre a questão do kit Covid, cloroquina, enfim, toda essa falácia que infelizmente foi propagada durante a pandemia. O centro desse episódio é o livro Chloroquination, que faz uma crítica jornalística, é um documento jornalístico, né, que aborda esse assunto. E por falar em obras, né, que acabam inspirando temas de saúde, gostaria que eu traga uma pergunta aqui, embora não seja o ponto central do episódio, né, que é a revolta da vacina, mas que você falasse sobre outra obra recente sua, que é também graphic novel Tatu, A Flor da Pele, na qual o pano de fundo é o tema depressão. Então, falando assim, pode dar com o tatu é de tatuagem. Eu não sei se fica claro ou não, mas sempre que eu falo verbalmente, eu faço só, né, não custa dar esse para não ter confusão. Então, essa história para mim foi uma coisa muito intensa, tem um trabalho muito, 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 acho que dos meus, assim, dos que eu mais prezo, né? E foi o último lançamento, saiu justamente pela Darkside, a mesma editora, né? Em seguida do Revolta da Vacina. É uma coincidência os dois abordarem, né? Esbarrarem na questão de saúde. Porque o personagem é totalmente fictício, é um tatuador no centro de São Paulo, eu não tenho nenhuma tatuagem no corpo, e ele tem toda a questão ali com mulher, com filho, enfim, que é tudo dele, não é um personagem autobiográfico. Mas eu emprestei para ele toda a minha experiência, né, dos últimos anos mesmo, desde 2014, 2015, né, que eu caí de repente eu me vi numa situação ali que eu não tinha minha energia física, minha energia mental, minha energia espiritual, vamos dizer assim, todos os sentidos desapareceu, né? Minha memória é uma coisa horrorosa, para dar bom dia para um vizinho era um esforço, entendeu? Travar um diálogo, assistir um capítulo de novela, as coisas mais triviais, responder ok, perdi muitas oportunidades que eu poderia ter, né, resolvido respondendo um e-mail com um ok. E, de repente, eu me vi nessa situação e não sabia o que era. Fiquei 1 ano fazendo exames, né, que eu nem lembro direito quais eram, porque, né, dada essa questão também da memória, do foco, né, da atenção. Até que 1 ano nessa, minha mulher cogitou, será que não pode ser depressão? E realmente nunca tinha passado isso pela minha cabeça, porque, né, para mim, depressão, que eu ouvia falar, né, essa ideia que a gente tem, assim, era uma outra coisa. Eu não estava ali necessariamente me sentindo triste, não era a palavra, entendeu?
eu estava apático, indiferente a tudo, né? Ganhou na loteria? Ok. Mas vai ter que ir lá no banco, abrir uma conta para receber o dinheiro? Não, deixa isso para outro dia. Tal. Então perdeu tudo. Tudo bem. Uma indiferença total. Mas não era a tristeza que a gente associa, né, de uma forma ali mais vulgar, a depressão. E, claro, eu fui, né, comecei a me tratar desde então, e aí se abriu todo mundo para mim ali, né, que ao mesmo tempo, olha como eu não sou depressivo típico, porque eu até vejo o lado bom ali da depressão no meu caso. Eu comecei, foi uma mergulho muito interessante na questão da mente, como que dependendo de um estado, a tua visão do mundo muda totalmente, e aí um comprimido faz o mundo se transformar em outra coisa, né? Foi uma viagem, claro, né? É difícil, né? Me atrapalhou muito profissionalmente, ainda me trato, né? Ainda estou tentando resolver tudo, assim, né? Deixar voltar a vida mesmo ao normal, mas eu percebi ali que eu tinha duas coisas ali que para mim, pronto, isso aqui eu tenho quase uma obrigação para fazer esse livro, né? Primeiro que era uma visão diferente da depressão, né? Porque se fosse para fazer aquela depressão tradicional, do personagem que perdeu ali, né, a namorada, tá assim e tal, né, isso já foi feito 1000 vezes, eu não tinha o que acrescentar. Inclusive, eu estava num dos melhores momentos da minha vida, né, profissional, tudo, ironicamente, era uma fase que tudo estava dando certo. A nossa família tinha entrado com um processo 20 anos antes, sem esperança de ganhar, e aí ganhamos, né, e toda uma questão de justiça, tal, né, justamente nesse período. E várias outras coisas profissionalmente, né? Passei a publicar fora do Brasil, mas e justamente por ter esse perfil diferente e por eu ter levado um ano, por mais crônica que fosse, né? Levei um ano, eu que me julgo alguém informado, eu que chegava a comprar, eu comprava revista de psicologia na banca de jornal, entendeu? E de repente eu fiquei um ano, perdi um ano da minha vida naquilo. Isso é importante, eu que nunca tive qualquer resistência assim, não, depressão, não, imagina. Não, isso é totalmente aberto. Depois fui descobrir até que você tem um grau de bipolaridade e tal. Falo isso abertamente, acho importante, não vejo por que esconder, não vejo. E eu, com esse perfil todo, perdi um ano da minha vida fazendo exames, buscando, né? Então, eu imaginei, poxa, né? É até importante falar disso, né? Falar dessa experiência, e aí, mais uma vez, né, juntando a experiência real com o personagem fictício, né? Que através dele até ficou mais fácil para mim expor mais situações ali, que de repente algumas coisas que na minha vida eram sutis para quem está de fora, mas para mim era importante, então de repente uma história fictícia fica mais fácil do leitor, né, perceber ali as questões desse personagem, né, e trazer essa informação. Mais uma vez, né, com o importante é o prazer da leitura, pela leitura e tal, tudo, né? Inclusive eu julgo que tem um humor ali, também um grau ali de humor. Tem gente que lê, termina, não sabe onde está esse humor, mas o tema é tratado a sério e tal. E aí foi quase, né? Não tinha escolha quase assim, né? Tinha que fazer esse quadrinho. E para terminarmos esse nosso papo, André, gostaria que você fizesse uma avaliação do atual mercado das graphic novels no Brasil. Olha, é uma coisa incrível. Veja bem, né? Eu estou 47 anos. Então, perguntar para a moçada que está arrasando aí já nos 20 e poucos anos, assim, né? Pode ter uma visão totalmente diferente por causa da referência diferente, né? Mas eu lembro que ali, segunda metade dos anos 90, começo dos 2000, foi quando eu comecei mesmo ali a fazer minhas edições independentes, ter meus primeiros leitores. Estava assim, vamos lá, no começo dos 2000 já começou a mudar um pouco, mas até então era como se fosse uma idade das trevas, dos quadrinhos, assim, né? Porque primeiro que a gente tinha no Brasil principalmente, né? Porque a gente tinha todo o argumento primeiro para acreditar que ninguém nunca mais ia querer ler quadrinho, né? Para quê? Com filme, com isso, tá ouvindo internet agora, essa tal de internet, né? Tanta opção, para que vai, né? E não tinha, o Brasil estava, né? Não tinha, claro.
Turma da Mônica, né? Infelizmente, isso nem conta como parâmetro para o nosso mercado, né? Quem dera, né, que a gente pudesse. Mas você não tem nada nem perto do que seja um segundo Maurício de Souza, o que tenha sido, né? É um caso muito à parte, né? Então, eu fazia e eu editava as minhas próprias edições ali do jeito que eu podia, porque eu nem imaginava de uma editora publicar um quadrinho. E, de repente, isso começou a mudar ali no começo dos anos 2000, e foi uma bola de neve, foi uma coisa tão incrível que já estamos, né, em 2023, mas eu em 2008 já falaria praticamente o que eu estou falando agora, né? Foi uma transformação assim, para um outro extremo, muito bonita de ver, muito gostosa de ver, que, para você ter ideia, que é uma coisa. Teve, né, no mundo inteiro um renascimento do quadrinho, num formato novo, né, para um outro tipo de leitor. Tem um paralelo, né, como em vários outros lugares. Mas no Brasil tem uma coisa muito especial, porque, ao contrário assim, dos lugares dos países mais tradicionais, né, que já tem há mais tempo, como Japão, Estados Unidos, França, né, cresceu-se, né, a quantidade de edições, de autores, assim, virou uma coisa gigantesca, sem que um modelo comercial, né, determinasse um rumo, pelo menos um rumo inicial, né? Então, o mangá, você tem, né, um estilo ali, que você pode fugir ou não, mas você tem aquela base, quadrinho americano, francês, e o brasileiro não. E aí, é claro que, né, se a gente pensa nisso comercialmente, né, assim, não é nada bom, mas quando a gente pensa em forma criativa, aí é o brasileiro forçado a usar o seu melhor, porque assim, eu vou fazer. Eu não tenho, né, você tem aquela coisa, o artista vai prostituir, eu discordo totalmente disso, mas ele vai prostituir a sua arte, vai fazer algo só para ganhar dinheiro nesse caminho. Adoraria ter essa opção. Nesse momento, então, aqui, eu me prostituí numa boa, estou precisando muita conta para pagar aqui, né? Mas não há essa opção, não tem um caminho, vou fazer nesse estilo, nesse assunto, que isso vende muito. Não tem, então, na verdade, acaba sendo libertador também, né? E o quadrinho do Brasil é isso, é uma diversidade, né, absurda ali de estilos, de propostas, de temas, de formatos. Então é fascinante ter acompanhado o nascimento desse cenário hoje. E André, muito obrigado por participar do episódio 11 do SensoCast. Algo mais que você gostaria de acrescentar? Olha, só tenho aqui mesmo agradecer o convite. É muito importante, é muito bom isso de furar a bolha dos quadrinhos, porque por mais que hoje os quadrinhos estejam um nicho gigantesco, né? A gente tem evento em São Paulo, a CCXP, com 200 mil pessoas de público, né? Mas isso, ao mesmo tempo, não ilustra tanto, né? Assim, então, ainda há uma tendência do quadrinho ser falado, né, para alguém de quadrinho, por alguém de quadrinho, com alguém, num espaço para falar de quadrinho. E o quadrinho é simplesmente uma linguagem, né? É uma linguagem como qualquer outra, que a gente pode falar de tudo, inclusive, olha, e de saúde, né? Então, tá aqui esse seu convite, eu estar aqui no podcast, para mim é uma felicidade, uma honra, e só tenho a agradecer. Muito obrigado. Esta foi a participação do quadrinista André Diniz, autor da graphic novel Revolta da Vacina, pela editora Darkside. O trabalho de André Diniz pode ser conferido no site andrediniz.net. Seu perfil no Instagram é @AndréDinizHQ. E assim, encerramos o episódio 11 do SensoCast. Nos acompanhem nas mídias sociais e em nosso site, Senso Comunicação, sem cedilha e sem tio.com.br. Estamos nas principais plataformas de podcast, todos os meses com um episódio novo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.